aula, geografia na área, tamo junto, hein? E o assunto de hoje, pessoal, é Brasil, movimentos migratórios. É o seguinte, pessoal, essa imagem aqui do lado, ela mostra como foi a história do Brasil, né? Principalmente aqui dos nordestinos, entre as décadas de 60, 70 e 80, aquela saída em massa da população nordestina para o sul do Brasil. Mas por que isso aconteceu? Gente, naquela época era complicado você ter uma vida digna, principalmente nos interiores do sertão nordestino, do Ceará, Piauí, Rio Grande do Sul e etc. Aí a população, principalmente os pais de grande família, tinham que migrar para o sul do Brasil atrás de oportunidades de emprego, de trabalho para poder alimentar sua família. Quem não tem na sua família um tio, um tia, um primo, um cunhado, sei lá, seja lá quem for que migrou para uma grande metrópole no Brasil procurando melhores condições de vida, não é? Essa é a história do povo nordestino, entendeu, gente? E é o seguinte, os principais tipos de migração interna são intra-regional, que é entendida como movimentação de pessoas dentro de uma mesma região, e interregional, que é o deslocamento de pessoas entre outras regiões. É o seguinte, essa intra-regional é quando você está aqui em Baturité e tem uma oportunidade de emprego lá em Fortaleza, você sai de Baturité, vai para Fortaleza, você sai de Redenção, vai para Fortaleza e lá se estabelece e lá você prospera, cria família, etc. Essa migração interregional é a que mais aconteceu no Brasil, né? Que é como eu falei no slide anterior, do povo que sai de um estado, vai para o outro, um estado mais rico, mais próspero, procurando melhores condições de vida. E é o seguinte, pessoal, o êxodo, chamado de êxodo rural, esse foi o principal movimento migratório no Brasil. Ele pode ser interregional como intrarregional. Ele pode ser as duas coisas, principalmente nos estados do Nordeste. É aquela população que sai lá do interiorzinho do Ceará e vai para Fortaleza. Aquela família que saiu daqui de Fortaleza foi lá para São Paulo, para Rio de Janeiro. E o pior, pessoal, que o êxodo rural, a partir das décadas de 50, 60, deu início a um intenso processo de urbanização, que se caracterizou pelo grande crescimento da população urbana e a diminuição proporcional da população rural. Ou seja, boa parte da população do Brasil hoje em dia está localizada nas grandes metrópoles, nas grandes cidades. A população rural deu uma estagnada, deu uma diminuída, mas hoje em dia está estável, mas era bem maior hoje em dia. E isso, pessoal, com esse crescimento urbano desacelerado, sem proporções, acarreta vários problemas sociais, como o slide está mostrando a figura do lado de um mendigo que mora na rua, infelizmente um morador de rua que não tem, eles provavelmente ele tinha uma ideia de ir para uma cidade grande e ganhar a vida lá, mas nem sempre isso acontece, não é? Acaba que eles passam o resto da vida morando nas ruas, catando lixo, etc. É uma realidade que até nos dias atuais existe. A pessoa sai da sua cidade achando que vai ganhar a vida numa cidade maior, mais estruturada, mais evoluída, e na realidade não é bem assim. A gente sabe que as coisas são complicadas, principalmente para as pessoas que têm um baixo teor de ensino, não é? Que não tem um ensino fundamental completo, que mal sabe ler e escrever, porque a maioria dos moradores de rua são assim. São pessoas que foram para as grandes metrópoles, mas que infelizmente não conquistaram a vida, não ganharam a vida, se posso assim dizer, porque não tinham conhecimento suficiente para alguns tipos de trabalho e serviço, né? E é o seguinte, pessoal, esses movimentos pendulares é um movimento que eu particularmente faço, né? Quer dizer, não nesse momento, mas particularmente faço. Eu saio da minha cidade, que é Baturité, vou para Redenção e volto, porque eu tenho um trabalho em Redenção. É chamado de pêndulo por isso, porque ele vai e volta. Vocês também, alunos que saem de localidades distantes de Redenção da sua cidade, seja lá qual for que você vai estudar e volta, também é chamado de movimento pendular. Ele é muito, hoje em dia é um dos movimentos mais comuns existentes nas sociedades do mundo, né? Que é um cidadão que mora em outra cidade, mas arrumou um emprego em uma cidade vizinha, ele vai e volta diariamente. Só que isso também é bem complicado, porque as grandes metrópoles têm um percentual de urbanização alto e fica mais alto ainda com essas pessoas que saem de uma cidade e vão para outra, fazendo com que a figura do lado está mostrando, né? Essa superlotação no transporte público, nas vias de transporte, nas próprias calçadas e etc.
É o seguinte, pessoal, as migrações internas do século XXI, as mais recentes, a partir de 90 e da primeira década do século XXI, algumas tendências passaram a caracterizar os movimentos migratórios internos no Brasil. É o seguinte: a diminuição da migração interna rumo ao Sudeste, como reflexo do aumento das migrações intrarregionais, ou seja, o pessoal deixou de ir lá para o Sudeste e Sul do Brasil e está migrando na sua própria região, no seu próprio estado. O grande aumento da procura pelas regiões do Centro-Oeste e Norte, ou seja, a galera está deixando de ir para o Sul, como eu falei, e traindo para o Norte do nosso Brasil. Mas por que isso acontece? Gente, infelizmente, o Norte do Brasil ele é pouco populoso. Há terras de um preço acessível para você construir uma casa, para você adquirir uma fazenda e etc. Está muito barato o custo de vida no centro do Brasil. A diminuição da migração interna rumo às duas metrópoles nacionais, São Paulo e Rio de Janeiro, isso acabou, tecnicamente está acabando, está quase zerando isso daí. Eu coloco o fator principal sobre essas migrações deixarem de ir para essas duas grandes metrópoles, pessoal, a violência. A violência nessas duas grandes metrópoles, os números mostram que é fora de série, né? Principalmente no Rio de Janeiro, que é repleto de facções criminosas, tráfico de drogas. São Paulo não fica muito atrás, mas o Rio de Janeiro ainda chega a ser pior. E a volta dos nordestinos ao seu estado, né? Que é aquela migração reversa. O cara que passou 30 anos lá no Rio de Janeiro e São Paulo volta para o seu estado de origem, né? Para sua terrinha natal. É o seguinte, pessoal, entre os países latino-americanos, o Brasil, que é o quarto que mais recebeu imigrantes, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, da Argentina e do Canadá. O marco de início de imigração no Brasil foi o decreto assinado em 1808 por Dom João VI, que permitia a posse de terras por estrangeiros. A partir daí, grandes contingentes de portugueses, italianos, alemães, espanhóis, eslavos e japoneses, entre outros, elegeram o Brasil como sua nova pátria. Interessante você ver, né, que o pessoal que saiu da Europa para vir para cá já vinha para se estabelecer, para ter sua vida digna aqui, né, para proliferar, para crescer. Eles vinham com essa consciência de que o Brasil era um país de oportunidades, era uma população que sim trabalhava na lavoura, era uma população que não tinha medo do trabalho, eram povos que estavam acostumados na labuta diária. Gente, para me fazer uma ênfase e explicar aqui imigração, 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 é o seguinte: emigração é um movimento. É quando o cidadão está saindo de um país e indo para o outro. Quando o cidadão chega lá, ele vira um imigrante. Ele vira um imigrante, porque ele está saindo de um país e indo para o outro. Dentro do seu próprio país, você pode ser um migrante. Você pode migrar de região para região, entendeu? Emigrante é o movimento, imigrante é a pessoa que está lá em outro país, migrante é aquele que migra dentro do seu próprio país, ou seja lá onde for, tá entendendo? Esses são os três principais, principalmente fica ligado no Enem, porque eles fazem essas pegadinhas, não é? De emigração e imigração. Emigrante é um movimento, imigração é a pessoa, o imigrante, entendeu? Pois dando continuidade aqui, pessoal. É o seguinte, os principais grupos de imigrantes por nacionalidade aqui no Brasil, de 1851 a 1960, foram os portugueses, italianos, espanhóis, alemães e japoneses. Gente, essa mixigenação no Brasil é incrível. Boa parte dos brasileiros tem sangue de um ou de outro aí. Não tem para onde correr, não. Porque a história nos conta isso, por causa dessa mixigenação, por causa dessa abertura a chegada desses estrangeiros aqui no Brasil para ajudar no trabalho e na lavoura brasileira, não é isso? Entre 1850 e 1851, pessoal, os alemães fundaram importantes colônias no estado de Santa Catarina, como se deu origem a Blumenau, hoje importante centro industrial e comercial catarinense. Blumenau é uma cidade lindíssima, uma cidade turística, na qual boa parte da população é bilíngue, ou seja, ela fala tanto alemão quanto português brasileiro, entendeu? Costumes alemães. É uma população diferenciada. Até o biotipo das pessoas de Blumenau são diferenciados do restante do Brasil. São aqueles povos de pele mais clara, de olhos claros, cabelos loiros e etc. É por conta da cultura alemã que foi lá introduzida
em 1850 a 1851, até os dias atuais, não é isso? Gente, os italianos, nos primeiros anos, dedicaram-se às lavouras cafeeiras no estado de São Paulo, que recebeu o maior número deles, ou seja, os italianos já foram diretamente para São Paulo, porque lá em São Paulo ficava a maior concentração de fazendas, de propriedades rurais. Eles já tinham o costume de trabalhar na lavoura diariamente. É tanto, pessoal, para vocês terem ideia, que a maioria dos costumes de plantio de café foram trazidos pelos italianos. Técnicas de plantio e de colheita, quem introduziu no Brasil foram os italianos. Até aqueles cafés por excelência, não é? Aqueles cafés que ganham prêmios internacionais, os italianos ensinaram os brasileiros como cultivar para chegar àquele patamar de sabor. Foram eles que trouxeram para aqui para o Brasil. É tanto que 50% da população de São Paulo tem descendência italiana. Já os japoneses, pessoal, vieram para o Brasil a partir de 1908. Quase todos se dirigiram para as lavouras de café do interior paulista e do norte do Paraná. Eu coloco a maior concentração de japoneses lá no Paraná. Gente, há colônias de japoneses gigantescas. Além das lavouras de café, eles trabalharam também no cultivo de uva, no cultivo de hortaliças e no plantio de maçãs. Quem introduziu a técnica de plantio de maçãs aqui no Brasil foram os japoneses. Eles trouxeram essas técnicas para cá. É tanto que boa parte da população do Paraná, pelo menos de 18 a 20%, tem descendência hipônica, né? Ou seja, descendência japonesa. Algum membro da família de algum paranaense já teve contato com os japoneses que ali estiveram logo no início do século XX. É o seguinte, pessoal, já os brasileiros, em sua maior parte, eles imigram hoje em dia para os Estados Unidos, Canadá, Japão e Europa. Por que os brasileiros estão fazendo essa migração? Porque são países de oportunidades únicas, não é? Países que abrem portas para vocês, principalmente na Europa. Na Europa tem a maior concentração de brasileiros hoje em dia. Para qualquer país que você for na Europa, que você visitar, você vai encontrar brasileiros. Infelizmente, boa parte deles começa a trabalhar em empregos pequenos, em lanchonetes, fazendo entregas e etc. Porque a cultura europeia não abre portas de imediato para um imigrante, não é? Ela não dá essa abertura de imediato. Aí o brasileiro tem que ralar, tem que correr atrás, mas que provavelmente vale a pena, vale sim, porque é uma cultura diferente, os salários são melhores e etc. Boa parte dos brasileiros faz esse processo, essa dinâmica, passa um tempo e depois volta aqui para o Brasil. E é o seguinte, pessoal, os brasileiros têm imigrado também para a União Europeia e o Japão, como já foi falado, né? Os brasileiros que vão para o Japão, pessoal, é o seguinte, são aqueles descendentes de japoneses que moram aqui no Brasil, que têm família ou descendência japonesa que vão lá para o Japão. Só que é o seguinte, quando eles chegam lá, eles vão batalhar, eles vão ralar, eles não vão só para trabalhar, eles vão para estudo. No Japão, a maior parte dos brasileiros que saem daqui para lá é mais para estudar, porque as portas de estudo lá no Japão é aberta, não tem isso não. Lá eles abrem para os descendentes japoneses, a porta de estudo está aberta para eles lá. Não tem esse problema, esse preconceito como lá na Europa, nos Estados Unidos tem não. Lá no Japão é bem diferente a cultura de lá. E essas migrações internacionais, principalmente aqui para o Brasil, os principais que vieram aqui para o Brasil, pessoal, os imigrantes que chegaram aqui no Brasil nesses últimos 30 anos foram bolivianos, peruanos, paraguaios, equatorianos, entre outros. São os principais povos que tem aqui no Brasil, que saíram dos seus países e vieram para o Brasil. Isso porque, pessoal, aqui na América do Sul, Brasil é o país economicamente mais forte, que tem a moeda mais forte. É o Brasil que abre oportunidade para esses povos aí. Pelo amor de Deus, não tem comparação boliviano com brasileiro, não tem comparação Brasil com Peru, nem com Paraguai, nem com Equador. São países financeiramente quebrados em que a economia não é estável e sim estável, diferentemente aqui do Brasil. Eles saem de lá para vir procurar melhores condições de vida. São Paulo, Rio de Janeiro, aqui mesmo em Fortaleza você encontra muito deles. Você encontra bastante deles. Quando chegam aqui, trabalham em construção civil, vão vender roupa e etc. Trabalham em facções de roupas, fazem de tudo, não é? Para poder melhorar suas condições de vida. E esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula até aqui. Um abraço, até a próxima e se liga nas atividades. Valeu, gente!